e pegou o Brasil com a maior confiança da história e entregou com a mais baixa da história. O resultado disso aqui é que em dezembro de 2015 essa curva vira e a confiança volta a subir. Por que dezembro de 2015? Porque no dia 3 de dezembro de 2015 um sujeito chamado Eduardo Cunha deu entrada ao processo de impeachment na Câmara dos Deputados. Desde então a confiança sobe. Aliás, à parte, um país que precisa do Eduardo Cunha para retomar a confiança, eu vou te contar. Mas a vida é feita às vezes de linhas tortas. Quando a confiança sobe, quem sobe também é a expectativa de crescimento. E quando a expectativa de crescimento aumenta, as empresas investem mais. Quando as empresas investem mais, elas geram mais emprego. Gera aquela dinâmica autorrealizável de um ciclo virtuoso, que é o que já começou. Isso vai muito bem até maio do ano passado. Em maio do ano passado, sobe no palco uma dupla caipira, Joesley e Wesley. E aí o bicho pega. Porque ninguém sabe o que vai acontecer. Será que as reformas vão parar? Será que vai cair o presidente? Se cair quem vem, o que vai fazer? Pelo sim, pelo não, para. Não vamos investir agora. Resultado? A economia ela vinha acelerando já, desde o começo do ano passado, desacelera no terceiro trimestre por conta do impacto da delação do Joesley. No final das contas, passou a reforma trabalhista no meio do caos. As coisas vão continuar mais ou menos do jeito então. Pois muito bem, o que acontece? A expectativa de crescimento volta a subir. O resumo da ópera é o seguinte: nós tivemos, no ano passado, lembrando, como é que começa o ano passado? Em janeiro a gente teve a delação do fim do mundo, do Marcelo Odebrecht. Em maio, reprise do fim do mundo, com a delação do Joesley. Só no Brasil tem 2 fins do mundo no mesmo ano. E ainda assim, o que acontece é que a gente começa a esperar que o país vai crescer cada vez mais. Por quê? Porque é exatamente o que acontece quando a gente chega na fase de aquecimento da economia, que é o que está acontecendo, que era o ponto que eu queria mostrar. Resumo é o seguinte, gente. As pessoas perguntam, mas Ricardo, você está dizendo então que a política não pode impedir a economia brasileira de crescer? Pode. Mas para que isso aconteça, a gente tem que ter algo gigantesco. Porque com tudo o que aconteceu no ano passado, ela não impediu. Quer dizer, se 51 milhões de reais no bunker do GEDEL não é o bastante, o que vai ser o bastante? Lota isso aqui de dinheiro, os caras nadam, é isso? Eu não sei, tem que ser algo mais ou menos dessa magnitude. Para dizer o seguinte: quando a expectativa de crescimento cresce, as empresas contratam. Mais uma vez, antes da Dilma tomar posse, nunca antes na história desse país o Brasil gerou tantos empregos. Ela tomou posse, a geração de emprego vai caindo, aí as empresas começam a demitir, demitem cada vez mais. Qual é o mês que mais se demitiu na história brasileira? Dezembro de 2015. Dezembro de 2015 é quando todas as curvas econômicas brasileiras invertem a direção. O que acontece a partir dali? O impeachment começa a andar, a confiança começa a melhorar, as empresas começam a demitir menos e até que a partir de abril desse ano elas voltam a contratar. E o que eu coloquei ali é emprego com carteira, emprego formal. Se eu fosse pegar emprego informal, a melhora é muito maior. Foram gerados 2 milhões de empregos no ano passado. Só que a maioria emprego vagabundo, emprego sem carteira. Esse ano deve mudar. Como passou a reforma trabalhista, que reduz o custo de contratação para as empresas, a gente vai começar a ver mais emprego melhor pintando por aí. Isso significa mais renda, mais consumo, mais crescimento. Por que vai continuar? Pelo seguinte, gente, quando a economia fica mais forte, no caso brasileiro, o que acontece é que o dólar cai. Porque o Brasil está competitivo, vende muito produto para o exterior, o preço do dólar cai. É o que aconteceu de outubro de 2002 a dezembro de 2010. Quando a economia fica mais fraca, o dólar sobe. É o que aconteceu ao longo de todos os anos que a Dilma estava lá. O dólar vai de 1,5 para 4,20. Nessa hora, tudo que é produto importado no Brasil fica mais caro. Os produtos importados ficando mais caros, jogam a inflação para cima. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Até que em dezembro de 2015, inverte, a confiança volta e o dólar volta a cair. Quando isso acontece, nós temos o seguinte: dólar para cima, ao longo do governo Dilma, inflação para cima. Chega a bater em 2 dígitos. Ponto mais alto da inflação brasileira recente, dezembro de 2015. O dólar começa a cair, a inflação despenca. A inflação cai para o nível mais baixo de 20 anos. A taxa de juros brasileira pode despencar. Primeiro